Sempre muito feliz, muito animado, fazendo o que gosto aqui, esperando Dr. Paulo de Bessa Antunes para falarmos sobre responsabilidade civil ambiental, uma breve introdução, mas que vocês verão, por certo, que não se trata, obviamente, de uma simples introdução. Eu aguardo aqui para que ele possa nos contar um pouco mais sobre a ideia em torno desse livro, desse que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ambientalistas do país, aliás, comemorando a Semana de Direito Ambiental, né? Professor titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, é graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito, a FRJ, mestre pela PUC-Rio e doutor pela UERJ. Vencedor do prêmio Environmental Law and Diplomacy da Escola de Direito Elizabeth Hobb, da Pace University, em 2022. Atuou como pesquisador visitante na Pace University, na Lewis and Clark Law School, autor de 20 livros relacionados ao direito ambiental. Atualmente ocupa o posto de presidente da Comissão Permanente de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados Brasileiros. É ex-coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Unirio, ex-presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental, AUBA, membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional de Conservação da Natureza, é procurador regional da República do Ministério Público Federal, aposentado, ex-chefe da assessoria jurídica da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e possui vasta experiência prática no direito ambiental em seus diversos aspectos. Além de rouco, estou falhando hoje. Estamos aqui aguardando o Dr. Paulo de Bessa Antunes. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp, me dá um minutinho, não sai daí, porque vale a pena. Deixa eu ver ele aqui. Paulo de Bessa Antunes, já estamos ao vivo. Ao vivo. Pronto, já ele está aqui com a gente. Vamos lá. Consegue nos entrar. Beleza. Peço desculpas a vocês. Olha só, está aqui responsabilidade civil ambiental, uma breve introdução. Vamos lá ao sumário da obra. Apresenta a responsabilidade civil, é o capítulo 1. O capítulo 2, responsabilidade civil ambiental e risco. O capítulo 3, doutor Paulo, é o senhor aqui? Não, desculpa, não é. Se for, só me avisar que eu convido o senhor aqui. Capítulo 3, poluidor, pagador e responsabilidade. Capítulo 4, o responsável pelo dano ambiental. Capítulo 5, nexo de causalidade. Capítulo 6, dano ambiental. Capítulo 7, dano ambiental e prescrição. Então, estamos aqui aguardando o Dr. Paulo. Deixa eu ver o que ele escreve aqui pra gente. 3/6, 14 horas, estamos ao vivo. Deixa eu ver se o Dr. Paulo está por aqui. Eu não peguei ele por qualquer razão. Paulo de Bessa Antunes está aqui, ó. Pera aí, Dr. Paulo, não estava... Deixa eu só lhe convidar aqui. Um convite, basta clicar nele. E aí começamos aqui a nossa transmissão. Veja se apareceu aí para o senhor. Que o senhor possa nos contar aqui. Olá, doutor Paulo. Agora é só clicar no símbolozinho, tipo reciclado aí de duas setinhas. Espera aí, que está ao contrário. O Instagram é um negócio muito complicado. Fica tranquilo. Acontece toda hora. Espera aí, olha só. Onde é que é? Na sua tela, Paulo, aparecem duas setas. Uma de cima para a outra. Clica nela que ele vai virar automaticamente a tela. Duas setas, cadê? Na tela da... Aí, Paulo, sensacional. Vamos lá. E conosco. E aí, Leonardo, vamos tocar o barco. Vamos. Em primeiro lugar, parabéns pela vida dedicada ao direito ambiental. Seguramente um dos autores de maior prestígio na área. Comemoramos a semana, uma semana importante para o tema, né, doutor Paulo? É verdade. Essa agora, no dia 5 de junho, tem aí o Dia do Meio Ambiente, né? Exato. É uma data relevante no contexto. Qual que é a principal pauta do direito ambiental hoje, antes que a gente entre aqui no livro especificamente, doutor Paulo? Leonardo, eu acho assim, o direito
ambiental ele se expandiu muito. Então, você tem temas assim completamente diferentes. Por exemplo, mineração no fundo dos oceanos, aquecimento global. Então, é difícil dizer qual é assim, a principal pauta, né? Acho que a gente vive o que se chamaria de uma multicrise. Então, você tem um monte de pautas que são igualmente relevantes. Acho difícil dizer. Hoje, o que está mais assim movimentado, não diria que seja o principal, mas o que está mais aí na ordem do dia é essa história das mudanças climáticas, né? Que ganhou uma Relevo. ganhou um relevo, uma importância muito grande, embora a gente aí também tem que ser justo. As pessoas falam muito, mas fazem pouco. Se a gente pegar e examinar esses tratados, esses acordos internacionais relativos à emissão de gases de efeito estufa, desde que eles começaram a ser firmados, só aumentou a emissão de gases de efeito estufa. Então, existe um quadro normativo, mas de eficácia muito baixa. Olha só, é um bom ponto, né, para ser avaliado. Doutor Paulo, especificamente, o que nos traz a obra Responsabilidade Civil Ambiental? Obviamente, a temática está contida no título, mas da onde veio a sua ideia, depois de 20 obras, de fazer uma obra com esse enfoque específico? Leonardo, eu achei o seguinte: a gente hoje vive eu diria até há um autor francês que usa essa expressão, né? Ele fala de congestão de tratados. Então, eu acho que a gente está vivendo aí também uma congestão nessa área de literatura de direito ambiental, que há muita literatura, os livros vão ficando cada vez maiores e eles tentam correr atrás de uma atualização legislativa que é praticamente impossível, porque a cada momento surge uma norma nova. E esse tema da responsabilidade civil ambiental é um tema assim, importante, né? Porque quando acontece alguma coisa, né? algum problema ambiental grave que tem uma causa humana, esses mecanismos de responsabilidade civil são acionados. Então, achei que valeria a pena destacar esse assunto dentro do contexto aí do direito ambiental, fazer uma obra que cada vez mais eu estou com essa preocupação, que seja a mais direta possível, sem, obviamente, deixar de lado os temas que são relevantes, mas ter objetividade, fazer uma coisa que seja entendida pelo leitor, porque também não adianta você escrever algo que ninguém entende. Então, aí o problema é de quem está escrevendo, não é de quem está lendo, né? Então, fazer um pouco um trabalho dessa natureza e eu fiquei satisfeito. E estou pensando, de repente, em fazer outros trabalhos assim, mais ou menos com esse formato, né? Eu tenho um agora, até que tá meio aí no forno, sobre direito internacional do meio ambiente, mas nesse formato, né? Pegar as questões essenciais, tratar e não perder muito tempo com perfumaria e tal, porque eu acho que hoje a objetividade é importante. Concordo em gênero, número e grau. Temos que ser práticos, o tempo parece que é cada vez mais escasso, né, doutor Paulo? E a obra, ela vem, obviamente, para atender o mercado da advocacia, um mercado que percebo vem crescendo muito, né, nessa área do direito ambiental. Para o jovem advogado, o senhor vê, o senhor tocou agora no ponto da mineração, temos vários estados brasileiros que são envolvidos com mineração, Espírito Santo, Minas Gerais, o Pará. Para o jovem advogado que está começando, existe oportunidade, doutor Paulo? O senhor acredita que o livro possa ser uma ferramenta eficaz para esse fim? Eu acho que sim. Eu até tive assim, pessoas que me procuram e tal, e tem falado bem do livro, tem utilizado assim em questões
objetivas, concretas, né? Eu acho que sim, eu acho que tem porque também eu acho assim, Leonardo, o direito, ele é um conhecimento que, embora ele não seja só uma coisa prática, sem teoria, né? Óbvio, tem que ter uma teoria, mas o direito é um conhecimento que tem uma natureza prática muito forte. Então, se você faz um trabalho que não tem uma ligação com o que está acontecendo no mundo real, esse trabalho tende a virar uma espécie de uma cabala, né? Uma coisa assim meio estratosférica e tal. Eu acho que a ideia não é essa, porque o que eu pretendi e pretendo mostrar nesse trabalho, assim, e por isso que ele tem o nome de Uma Breve Introdução, porque é o que ele se pretende ser, é que, além de você ter uma teorização, essa área também é muito casuística. Então, você precisa entender como aquele conjunto teórico abstrato, como ele se aplica num caso concreto, né? Como é que eu pego aquela teorização toda e como é que eu resolvo um problema? Eu acho que é isso um pouco também da proposta do livro, né? Como é que ele pode ajudar a resolver problemas do mundo real, do dia a dia. Do dia a dia. Então, ele tem um cunho prático muito importante, com certeza. Doutor Paulo, eu tenho aqui uma pergunta do pessoal do AVMA Advocacia Ambiental. Pergunta ao ilustre professor: qual o alcance da RCDA em relação aos atos lícitos? Atos lícitos. Bom, esse é um tema difícil, porque o que acontece? Quando normalmente o que os nossos amigos aí estão falando está ligado a licenciamento ambiental. Então, mais ou menos esse é o quadro. Quando você faz um licenciamento ambiental, o órgão ambiental ele escolhe qual a medida de dano ambiental que você pode causar. Então, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando aqui com qual a medida de dano ambiental que você pode causar, eu estou dizendo o seguinte: ele está admitindo que você, por exemplo, corte tantas árvores e plante tantas outras de compensação. Ele está admitindo que você emita uma partícula tal, numa quantidade tal para a atmosfera, ou faça um lançamento X de efluente para o rio. Aí eu estou dizendo que isso é um dano ambiental, por quê? Porque isso altera a qualidade do ambiente. Mas para o órgão ambiental, ele é admitido. O problema é, quando você passa do que é admitido, mesmo que a sua atividade seja lícita, esse além, esse delta X que ultrapassa o admitido, ele é ilícito. Então, aí a gente já tem uma coisa clara. Mas vamos imaginar, e aí dá uma dificuldade, que é o seguinte: vamos imaginar que a gente entre dentro de uma garagem e todos os motoristas resolvam ligar os motores dos carros naquele mesmo momento. Todos os carros estão regulados, todos os carros estão dentro dos padrões. Só que aquela quantidade excessiva de carro ligado gera uma quantidade de fumaça que pode causar mal a alguém que está lá. Então, veja, foi várias atividades lícitas que, somadas, se transformaram numa ilícita. Qual é a dificuldade que surge aí? É como você imputar a responsabilidade para cada um. Isso, a responsabilidade civil, hoje, ela não tem resposta. Ela para nesse ponto. Já se tentou coisas tipo participação no mercado, cada um fica com um pedaço, mas hoje isso não é uma resposta. Então, a resposta melhor que se tem para isso é que determinadas atividades
elas contribuam para fundos de indenização e, quando acontecer esse caso de atividade ilícita, esse fundo, então, indeniza. Mas isso hoje não tem uma resposta. O livro fala um pouco disso. Tá? Ele apresenta um pouco isso, e esse assunto está mais bem desenvolvido num outro trabalho que eu tenho, chamado Dano Ambiental, que é uma tese de doutorado, que tem isso mais desenvolvido. Mas essa é uma questão, né? A responsabilidade civil não resolve todos esses problemas. Sem dúvida nenhuma. Muito bem colocado, muito bem respondido. Doutor Paulo, tem um capítulo que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui, que é o capítulo 3, que é o famoso poluidor pagador. Né? Tivemos algum tipo de, entre aspas, atualização nesse contexto? A quantas andam as decisões que envolvem esse princípio do poluidor pagador, para que as pessoas que estão ali começando a se familiarizar com o tema possam acompanhar um pouco? Marcelo, olha só, o poluidor pagador é um caso curioso, porque quando ele apareceu no mundo jurídico, lá no ano 1972, ele apareceu como uma decisão da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma organização internacional que congrega os países mais ricos do mundo. O que o poluidor pagador, lá nessa formulação da OCDE, o que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte: se você tem uma atividade que usa os controles ambientais adequados e essa atividade concorre com uma outra que não usa esses controles ambientais adequados, o que está acontecendo é uma competição desigual. Então, o custo ambiental dessa que não usa os controles, ele é transferido para nós, cidadãos. Vou dar um exemplo. Digamos que nós moramos numa determinada cidade, do lado de uma usina siderúrgica, por exemplo. Essa usina siderúrgica ela funciona sem filtros de controle de poluição. Aí nós colocamos a nossa roupa para secar num varal, acabamos de pintar a nossa casa, aquela poluição toda vai, e cada vez que você bota lá uma roupa para secar, vem aquela poluição, suja aquilo tudo, suja a parede da tua casa. Ora, esse custo de limpar a tua roupa, de limpar a tua parede, ele não é incorrido pelo cara que está fazendo a poluição, é você que tem que pagar isso. Isso. Tá certo? Então, quando você bota o filtro lá, o que você faz? Você transfere esse custo que você estava tendo, que não tem nada a ver com isso, para o cara que faz a poluição. Então, isso é o poluidor pagador. Só que, ao longo dos anos, ele veio sofrendo uma mutação. Então, hoje, de alguma maneira, o poluidor pagador está começando a se confundir com o princípio da responsabilidade, que é um princípio muito antigo no direito, né? Se você fez um mal a alguém, você tem que responder por esse mal, você tem que indenizar essa pessoa. Então, hoje está havendo essa, vamos dizer, uma certa aproximação disso. Agora, no caso específico do Brasil, o nosso Poder Judiciário, que tem muitas decisões boas, interessantes, e que merecem realmente aplauso, mas ele, vamos dizer assim, ele usa excessivamente os princípios. Então, muitas vezes, questões simples, uma multa, o sujeito foi multado porque praticou uma coisa errada, não cortou uma árvore quando não podia, isso não é poluidor pagador, isso é uma questão simplesmente de responsabilidade. Mas aí vem uma decisão que fala que o princípio do poluidor pagador, etc. Então, você começa a fazer aquilo que o velho guerreiro, Abelardo Chacrinha Barbosa, dizia: eu vim para confundir e não para explicar. Então, acaba que o negócio fica mais confuso do que ele deveria ser, né? Verdade. Como vocês podem perceber, vocês que nos acompanham aqui ao vivo, vocês que estão aí pelo Spotify, ou na Amazon, ou na Martins Fontes, quando eu fiz aqui a abertura do nosso breve papo, eu dizia que uma breve introdução não dizia respeito ao Dr. Paulo de Bessa Antunes, porque
essa experiência, esse histórico com o direito ambiental é demonstrado por questões simples, como vocês puderam perceber, que obviamente encontram nessa obra um verdadeiro amparo. Eu vou, antes de encerrar, abrir para mais uma pergunta, doutor Paulo. Olha só, de novo a IVMA Advocacia Ambiental, agradeço a participação. Com a evidente evolução dos métodos de valoração dos danos ambientais, podemos dizer que a RCDA contempla, admite essa valoração para efeito de indenização? Olha só, o que acontece? A gente tem duas posições. Uma posição legítima, mas de certa maneira um pouco romântica, ela diz assim, o meio ambiente nós não temos como medir. Então, se nós não temos como medir, e colocar um valor financeiro no meio ambiente significaria um desrespeito à natureza e tal. Ok, mas aí a gente vai voltar a uma época antiga que dizia o seguinte, não, o dano moral não pode ser valorizado porque, afinal de contas, é um sentimento íntimo e tal. Quem é que é o beneficiado disso? É o cara que causou o dano moral, o cara que causou o dano ambiental. Então, ainda que você entenda que não tem que é lógico que as questões ambientais valem mais do que somente dinheiro, mas em algum momento você tem que dar uma quantificação no geometal, não tem como fugir disso. Agora, a dificuldade é como fazer isso. Até hoje você ainda não tem um valor específico para isso. Você não tem uma fórmula objetiva de calcular isso, porque você tem uma coisa que chama-se o valor de afeição. Então, por exemplo, vamos pegar o Pão de Açúcar, montanha enorme e tal. Se a gente calcular quanto tem ali de granito, e esse granito, o valor desse granito no mercado, eu posso dizer, o Pão de Açúcar vale X. Só que tem um detalhe, quer dizer, ele tem algumas coisas que a população do Brasil não está disposta a derrubar o Pão de Açúcar. Ela quer que o Pão de Açúcar continue lá. Então, esse valor, você não tem como calcular. E grande parte das questões ambientais, você tem esse problema do valor de estimação. Então, nesse caso, o melhor a você fazer é não danificar, porque você não vai ter como chegar a um valor que seja razoável, né? Daí que, na verdade, os aspectos preventivos eles passam a ser muito mais do que mais relevantes do que os repressivos, porque tudo bem, o cara explodiu o Pão de Açúcar, você vai impor uma pena, mas isso não vai atender, né? Verdade. Doutor Paulo, fico muito feliz de tê-lo aqui na editora como nosso novo autor. É um prazer recebê-lo aqui. E deixo para o senhor as palavras finais em torno dessa obra maravilhosa que estamos lançando virtualmente hoje aqui, que em breve vai ter um lançamento no Rio de Janeiro, assim esperem. Leonardo, eu agradeço aí assim, a colaboração de vocês, a abertura aí da editora Foco. A Roberta Denza é uma velha amiga de muitos anos e sempre tivemos um relacionamento pessoal e profissional muito, muito interessante. E foi uma boa surpresa, agradável fazer esse livro com vocês. Uma coisa que me chamou muita atenção, e eu acho que é importante até para o leitor, é que o livro teve uma revisão cuidadosa, uma formatação bem feita assim com muito critério profissional e tudo. Então, eu acho que isso foi um fator muito importante, porque hoje a gente, assim, claro, existem editoras também que trabalham dessa maneira, mas cada vez mais a gente tem visto coisas muito apressadas e descuidadas, né? E eu acho que aí essa edição é uma edição bem cuidada, também tem um preço acessível, acho que isso é uma coisa importante hoje. Só agradecer aí a vocês pela oportunidade. E nós ao senhor. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer te encontrar virtualmente, Paulo, e desejo muito sucesso nessa obra e nas que ainda virão aí pela frente. Tenho certeza
que ainda há muito que se produzir. Grande Bom, abraço. gente, obrigado, até logo, até a próxima, hein? Abraço para todos. Deus e saúde. Um abraço. Valeu.